Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Cumprimentar os nossos comentadores de serviço, Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, boa tarde, e Anabela Oliveira, professora da UTAD. Sejam mais uma vez bem-vindos. E o nosso convidado desta semana ficou conhecido há uns anos, no final do jogo entre o Mondinense e o Vila Real. Ora, veja. Esperava mais do Vila Real ou foi a equipa do Mondinense que não deixou a equipa do Vila Real fazer mais? Não, o Vila Real tem sido assim contra quase todas as equipas. Não é um futebol muito agradável de se ver, embora tenha grandes artistas. Eu olho para o banco do Vila Real e vejo lá vários jogadores que cabiam facilmente no meu plantel. Tem um plantel de luxo, arrisco a dizer, o Vila Real tem um plantel pornográfico para esta distrital. Mas, nem sempre o dinheiro ganha, nem sempre... Esta semana o Johan Cruyff disse a propósito do Ajax que nunca viu nenhum saco de dinheiro ganhar nenhum jogo e hoje nenhum saco de dinheiro ganhou. Estes miúdos de Mondim, temos uma equipa com 8, 9 jogadores que saíram da formação do Mondinense e eles não desistiram. Olhem para o nosso 11 titular, olhem para a equipa com que acabou o jogo e vejam quantos jogadores foram formados no Mondinense. Diogo Castela está hoje connosco para nos falar do seu percurso e dos projetos que tem em mãos. Olá, Diogo, obrigada por estares aqui connosco. Primeiro de tudo, fala-nos um bocadinho de ti, de onde é que tu és, para te conhecermos também um bocadinho. Em primeiro lugar, eu é que tenho que agradecer o convite da Voz Trás-os-Montes, que faz um trabalho tão bom da divulgação do nosso distrito e também do distrito de Bragança, aqui da nossa região toda, a vários níveis, não só no desporto, e por isso é para mim um privilégio sempre poder estar aqui na companhia de dois ilustres, de outras áreas que não o futebol, mas que empregam aqui à Voz Trás-os-Montes a sua opinião e são conhecedores muito da nossa região e dos vários setores que a compõem. Eu sou um rapaz natural de Covelinhas, que é uma aldeia junto ao Rio Douro, uma aldeia que pertence ao Peso da Régua, na minha opinião a mais bonita daqui do Douro, e foi a aldeia onde eu cresci, onde ainda hoje vivo, embora com o meu trabalho tenha que andar sempre em correrias, seja pelo país e pelo mundo também, onde foi na Régua que eu estudei. Vim para a UTAD, estive aqui 5 anos a viver em Vila Real, onde me licenciei, licenciei-me em Ciências do Desporto, tirei 2 mestrados ao mesmo tempo, um em Educação Física e um em Treino Desportivo, que me deu o grau 2 de treinador de futebol, e dei um ano aulas na Escola Margado Mateus, aqui em Vila Real, e nesse tempo, enquanto estudava, fui treinador de futebol, estive no Sport Clube da Régua, o clube da minha terra, alguns anos nas camadas jovens, e depois, mais tarde, mudei-me para Mondim, onde também estive 2 anos, nos júniores, nos juvenis e mais tarde nos séniores, e onde tive a experiência que me trouxe até aqui, e pelo meio houve aqui também um período com a equipa de futebol universitária, da UTAD, que fomos à final do campeonato universitário há 3 anos atrás, e bom, infelizmente não ganhamos, perdemos na final, mas também foi uma experiência que me ficou. Este vídeo que acabamos de ver foi, no fundo, levou um bocadinho aqui o Diogo para as luzes da ribalta, não é? Porque toda a gente ficou a conhecer melhor o Diogo. Sim, fica difícil acreditar muitas vezes em coincidências, mas há acontecimentos que às vezes todos alinhados trazem este tipo de momentos. Aquilo foi dito no calor do momento, também da minha irreverência e falta de experiência, e eles apanharam-me logo ali, não me deixaram fugir, porque eu nem ao balneário ainda tinha tempo de ter ido. Eu estava em êxtase, disse tudo o que me ia na cabeça, sem filtros. Se fosse hoje, obviamente, dizia aquilo de forma mais contida, mas também se eu tivesse dito na altura de forma mais contida, hoje não estava aqui, não se falava do Diogo Castela, e por isso se calhar era melhor ter dito aquilo da maneira que disse. Não, aquilo é um momento em que, acima de tudo, há paixão. Houve ali umas gafes, e por essas todas eu já pedi desculpa, e a melhor desculpa que posso dar é não voltar a fazer aquilo, ou melhor, trazer a essência daquele momento, mas obviamente dizer as coisas certas, de forma correta. Forma e conteúdo são coisas diferentes, mas têm que ser conjugadas, e eu ali não o fiz tão bem, e portanto no futuro vou fazer melhor, e esperemos que haja mais momentos para o Diogo Castela aparecer. É bom sinal, é sinal que há resultados, é sinal que tudo está a correr bem ao Diogo Castela,
e portanto quero olhar um dia para trás e rir daquele momento, mas olhar ao mesmo tempo e sentir orgulho no percurso que fiz, porque será isso que me vai permitir olhar para trás e sorrir. E neste momento o que é que faz o Diogo Castelo? Neste momento eu trabalho numa empresa que faz scouting, consultoria e advising para clubes de Portugal e fora de Portugal, clubes profissionais, alguns deles da alta elite do futebol mundial, e portanto aquilo que eu faço é ver futebol, é fazer relatórios, é fazer análises quantitativas e qualitativas e no fundo debater ideias, porque os clubes no final é que tomam as decisões. Paulo Reis Mourão, tem aqui um belo parceiro para um próximo livro. Sim, aliás, acho que vamos falar desse livro aqui em breve. E eu estava a ouvir o Diogo e, de facto, estava a ficar aqui com várias questões em cima, desde já parabenizar pelo percurso que está a fazer. E na medida em que é alguém que conhece o mundo do futebol, é alguém que conhece, sobretudo, os fluxos enormes que são as transferências do mundo do futebol. Aliás, há vários trabalhos que provam que dificilmente na última década houve algum agregado financeiro que tenha evoluído tanto como as transferências do mundo do futebol. O que tem levantado muita discussão, porque obviamente tem havido altos e baixos da economia no geral. Tem havido economias que inclusive ficaram reduzidas, como o caso de Portugal em termos de PIB, na altura 3, 4%, e no entanto as transferências do mundo do futebol, e em concreto no mundo do futebol português, aumentaram 400, 500%. Ainda esta semana, o Observatório da Estatística sobre o Futebol, assediado na Suíça, divulgou alguns valores que provam que, curiosamente, Portugal foi, na última década, o país líder em transferências líquidas. Isto é, recebeu muito mais dinheiro pelos jogadores que exportou, a partir dos seus clubes, independentemente da nacionalidade, porque Portugal exporta depois muitos jogadores para outros campeonatos, por exemplo, de nacionalidade sul-americana, e face aos jogadores que importou. E, portanto, aproveito desde já para lançar essas duas questões aqui ao Diogo. De que forma é que vê esta evolução no mundo das transferências? Até que ponto é que será possível também aquilo que muitas vezes é falado como o ceiling, isto é, colocar um tabelamento, como acontece na NBA, em função de contratos de 4 ou 5 anos entre os patrocinadores, organizadores das ligas e as associações dos futebolistas profissionais? Será isto algum dia possível, até para evitar a tal especulação que muitas vezes está associada à evolução das transferências? E depois, regressando aqui ao foco regional e local, gostaria de ouvir falar de um ou dois treinadores do distrito ou dos dois distritos que considere inspiradores para a sua carreira e também, apesar de ser um jovem, de certeza que vai continuar também com a possibilidade de, no futuro, continuar com a vocação de treinador, se também consegue identificar um ou dois treinadores daqui do distrito que consiga perspectivar como com um potencial mais interessante para ser observado nos próximos anos. É assim, em primeiro lugar, há aqui algumas observações, logo no início que fez, e que todas elas estão corretas, e muitos de nós até nos perguntamos acerca até daquilo que vai acontecendo no mundo, porque é que no futebol e até no mundo artístico se ganha tanto? Porque é que se ganha tanto? Porque é que faz girar tanto dinheiro? E aqui há uns anos havia um humorista, que era o Raul Solnado, que fizeram-lhe uma pergunta sobre porque é que se ganhava tanto no mundo artístico e no mundo da bola. E ele tem uma frase peculiar em que ele dizia que quem sabe faz, quem não sabe paga para ver. E aqui acontece muito isso, que é, no mundo do futebol, que nós queremos ver sempre Estamos sempre ligados à televisão, atentos às notícias, às redes sociais. Somos um país em que até discutimos quase mais um fora de jogo do clube que nós simpatizamos, do que se calhar o aumento do gasóleo. Somos um país do futebol nisso. Vivemos muito isso. Em cada esquina, em cada café, em cada conversa, o futebol vem sempre à baila. E por isso nós somos consumidores de futebol. Ou seja, gastamos dinheiro no futebol. Era o estádio, na Sport TV, em todos esses focos que geram dinheiro e, portanto, foi isso que inflacionou tudo.
e depois a entrada de empresários, como o Jorge Mendes se calhar à cabeça, porque é ele que faz as maiores transferências todas, conseguiu com que nós aqui há 10 anos atrás, quando o Cristiano Ronaldo foi do Manchester para o Real Madrid, foi por 94 milhões e na altura já achamos que era uma exorbitância e hoje consideramos se calhar normal um João Félix ir para o Atlético por 126 milhões. Ou seja, os 40 milhões de há 10 anos atrás, hoje em dia são os 80. Hoje em dia, nós esta semana já falamos sobre o Darwin, que já querem 80 milhões por ele. O Luís Dias já foi por 45 e aqui há uns anos, se essas transferências acontecessem no futebol português, nós dizíamos que era uma loucura, que estávamos à espera que de um jogador super. Mas aí um pequeno parênteses. Também é interessante verificar que parte desses milhões fica no campeonato português e fica na economia portuguesa. Fica na economia portuguesa, exato, que também somos das economias que são mais tributadas a esse nível. Mas não temos verificado grande crescimento, até porque agora, quando rebentou a pandemia, há cerca de 2 anos atrás, quando fez agora 2 anos, e as equipas para o campeonato, e ali durante 2 ou 3 meses já se pediam às equipas todas para ir para layout, ou seja, somos um país em que se movimentam muitos milhões, mas bastou isto parar uma semana ou 2 que já não havia dinheiro para ninguém. E isso devia nos fazer questionar a todos e às pessoas que vão gerindo e nós que vamos alimentando todo este negócio, que cada vez é mais negócio do que paixão, e devíamos pensar seriamente sobre esse tipo de coisas. Relativamente também ao que falou ao futebol daqui regional, os clubes, os clubes da primeira divisão vivem da receita, da receita, seja ela de bilhetes ou de televisões, e vive de alguns patrocínios, que é uma minoria, e de fundamentalmente transferências. Para um clube pequeno que faça 1 milhão ou 2 no jogador é logo uma loucura. E depois, os clubes pequenos aqui do regional vivem das câmaras. Fundamentalmente, os maiores investidores dos clubes são as câmaras. A Câmara de Villarreal dá X, a Câmara da Régua dá Y, a Câmara de Mondinho dá Z. E os clubes têm que saber viver com isso. Os patrocínios dão muito pouco. Podem patrocinar, e cada vez menos, podem patrocinar até roupas ou almoços ou algo do género, mas dinheiro em caixa, dinheiro que se possa mexer, porque os jogadores são pagos em dinheiro vivo, dinheiro em caixa é as câmaras que fundamentalmente injetam esse dinheiro e, portanto, os clubes também têm que andar um pouco ao colo das câmaras. No que toca a destacar alguns treinadores daqui da zona de Villarreal, eu acredito que há aqui 2 treinadores que vão chegar a um nível profissional. Um que é o André David, que está agora está na Liga 3 e de quem eu sou... estes 2 que eu vou dizer são os 2 amigos. De quem eu sou amigo, o André David, que está agora no União de Santarém e também já esteve na segunda Liga, é alguém que eu acredito que vai voltar a chegar à segunda Liga. E o outro é o Vítor Gamito, que neste momento é o treinador do Vila de Perdiz e que, se tudo continuar assim, vai subir de divisão. E eu acho que ele é bom treinador, acho que é o melhor treinador aqui neste momento a atuar no Campeonato Distrital e acredito que vai se cimentar no Campeonato de Portugal, até porque já foi ele que há 2 anos levou o Bidago também ao Campeonato de Portugal e esteve até à última jornada para se manter. Eles na última jornada ainda estavam com possibilidade de se manterem e acredito que ele agora vai subir o Vilar e vai se cimentar e vai sair daqui, porque embora nos doa um pouco, não é em Trás-os-Montes que estão as grandes oportunidades do futebol. Os grandes clubes também não estão aqui. O fluxo está muito mais para o litoral do que aqui em Trás-os-Montes e, portanto, acredito, o próprio André David teve que sair daqui da zona de conforto para ter outros desafios, para crescer, e foi assim que conseguiu chegar a outros patamares e acredito que... A verdade é que Trás-os-Montes vai sempre fazer parte deles, não é? Sim, vai sempre, e bem, porque eles é que alimentam o sonho de pessoas como eu, que vão olhando e vão sentindo que é possível. De gerações anteriores, que consiga identificar como referências porque houve muitos, pronto, mas sim, gostaria de ouvir a opinião do Castela. A UTAD está conotada como uma faculdade que produz cada vez mais muitos elementos de equipas técnicas. Teve contacto com muitos treinadores de âmbito internacional, não é? Nós aqui em Vila Real, a nossa faculdade está formatada para nós cada vez mais termos psicólogos do desporto, preparadores físicos,
cada vez mais chamamos nós os data scientists, que é as pessoas dos GPS, dos números, cada vez mais temos treinadores adjuntos, cada vez mais temos analistas, mas o mister, que é aquilo que nós gostamos, o treinador principal, nós não somos verdadeiramente uma fábrica de treinadores principais. E, portanto, nós temos até espalhados pelo mundo muitos treinadores portugueses que passaram pela UTAD. Se calhar o Pedro Caixinha à cabeça, que já esteve no Rangers, foi campeão no México, já esteve na América, no Qatar, na Arábia Saudita, em grandes clubes, e esteve na primeira divisão também, e que passou por cá, e que se calhar é aquele que tem maior expressão como treinador principal, mas nós temos muitos treinadores formados na UTAD, nem todos transmontanos, obviamente, formados na UTAD, que estão em clubes de top. Por exemplo, olha, na equipa técnica do Sérgio Conceição, o Carlos Pintado, que é de Chaves, que é analista do Porto já há muitos anos, e o Sérgio Conceição já fez questão de dizer que, a seguir ao Vítor Bruno, tem ali 2 ou 3 pessoas da confiança, e uma delas é o Carlos Pintado, e é de Chaves. E ele agora agora... entrar no futsal também. Também no futsal, o Jorge Brás, obviamente, na altura em que a UTAD ainda tinha a disciplina de futsal, e agora já não existe, é só o futebol, mas cada vez mais temos... Nós ainda agora, há 15 dias, tive um colega meu de turma, de mestrado, que neste momento foi para treinador adjunto de uma equipa que joga a Liga dos Campeões africana, uma equipa no Ruanda, que é o Ryan Sports, que é adjunto do Mr. Jorge Paixão, que aqui ainda há poucos anos esteve no Braga. Sim. No Braga, no Farense, já ganhou a Supertaça na Polónia, também esteve no Qatar e na China. E também tive outro colega de turma que está neste momento na primeira divisão, é adjunto no Vizela, outros que estão na Arábia Saudita, por exemplo. E temos muitos outros exemplos na primeira divisão, na segunda, e até em equipas técnicas de outros países, mas nós não somos, aqui a UTAD não é não canaliza não canaliza as competências, porque a competência já parte mais da pessoa do que aquilo que nos é ensinado. Mas não se foca tanto no mister, no treinador principal. Nós temos cada vez mais especialistas ligados ao ramo do futebol, mas não são a cara. Antes de passar à minha colega, que é professora da UTAD e conhece essas dinâmicas com outra propriedade, vou colocar só uma última questão e depois, obviamente, fica a Anabela completamente com a bola, que é, estamos a perceber uma vaga de emigração de treinadores portugueses valorizados. Acha que esta vaga é para continuar? Obviamente nós pensamos logo que o Mourinho foi efetivamente um dos grandes pioneiros desta vaga. Foi quem abriu a porta. Mas, inclusive, já há quem chame, entre aspas, a bacalhoada no Brasileirão, porque o Brasileirão, a conta do fenómeno Jorge Jesus, teve aqui nestas últimas 3 épocas um influxo enorme de treinadores portugueses. Num futebol que, curiosamente, fala de lusofonia, mas que era muito preconceituoso para com o cidadão português, jogador de futebol, o treinador de futebol. O que prova que também a qualidade está a ultrapassar esses, digamos assim, dificuldades, esses preconceitos latentes. Acha que vamos continuar com esta vaga ou foi o fenómeno Mourinho, André Vilas-Boas e pouco mais? Não, claro que vamos continuar com essa vaga, porque sempre ouvi dizer, onde há um português, em qualquer lado do mundo, essa pessoa tem que ser mesmo boa, porque nós aqui em Portugal somos um país que não damos muitas oportunidades, ou melhor, as oportunidades estão condicionadas ou pela família em que nascemos ou pelas ligações que vamos tendo, e mesmo quando temos oportunidades não temos boas condições, ou seja, o português é a típica pessoa que tem que fazer muito com pouco. E nós, quando vamos para outro país, seja qual for o contexto, seja um médico, um engenheiro, o que for, ele está tão habituado a fazer pouco com muito, que quando de repente se apanha com condições, atinge um nível gigante. E o português, até pela nossa história do país, somos um povo muito aventureiro e um povo que se adapta de uma maneira incrível. Há portugueses em todo o mundo e nós estamos... E há treinadores portugueses, julgo que em 50 e tal campeonatos, sim, não é? Eu tenho muitos desses campeões aí no livro. E muitos dos treinadores portugueses
que acabam por ter sucesso, muitas vezes vão para esses países. Por exemplo, nós falamos do Mourinho, o Vilas Boas, o Jorge Jesus, o Abel, mas esses já levam grandes equipas técnicas com eles. Mas nós temos treinadores portugueses, já foram campeões em países como Uganda, Bangladesh, Botsuana, em países em que uma pessoa diz assim, opa, como é que é possível? E vai para lá um português, muitas vezes sozinho ou com um adjunto. Vieira, Vila-Realense, sim, teve no Burkina Faso. E até ligado na Maiotá. No Burkina Faso, exatamente. Ou seja, o português vai para sítios onde se calhar ainda há menos condições. Mas o treinador português, se tiver as mesmas condições que o treinador qualquer no mundo, o treinador português vence. Porque o treinador português é muito bom. Em primeiro lugar, tem o olho treinado. O típico português tem o olho treinado. Nós somos um país em que sempre que nós somos um país também em que há muita São parênteses que vai ao encontro do que está a da nossa sociedade. Os meus colegas da USP, da Universidade de São Paulo, curiosamente, pouco tempo depois de começarem a interagir comigo e a conhecerem melhor, começaram-me a chamar o capitão. E ele diz, porquê? Ele diz, é curioso que no Paulo a gente percebe uma qualidade que, em geral, os portugueses têm, que é de capitanear, que é de liderar, de organizar, e eles sentem isso, e há esse reconhecimento também histórico de que foi esse espírito de organização dos portugueses que possibilitou que o Brasil tenha os 2 pontos mais distantes na mesma distância como Lisboa, São Petersburgo, não é? Eu costumo dizer que o chico-espertismo foi inventado em Portugal e nós transportamos isso. Aqui no nosso país, todos os dias, sempre que sai uma lei, há sempre alguém que já sabe a forma de a contornar. E nós, quando vamos para um sítio qualquer, por mais que nos digam que é difícil, o português olha sempre com aquele olho de o que é que nós podemos fazer para contornar isto e para enganar o outro. E isso depois transmite-se para o futebol, porque o português, nós estamos aqui e uma coisa que difere muito dos outros países para nós é que nós acompanhamos os campeonatos quase todos do mundo. Nas nossas televisões, uma pessoa que tenha o Canal 11, a Sport TV e a Eleven Sports, como eu tenho, e a Benfica TV também, todos os campeonatos do mundo são transmitidos. Eu sou preciso, estou em casa e está a dar o campeonato da China e todos vocês podem ver. Mas nos outros países, eles não veem os outros campeonatos. Veem os maiores e não veem os outros. E o português chega lá e já conhece os futebols todos. E depois o português engana o treinador local. Porque o treinador local está habituado a jogar contra outros treinadores locais e as equipas jogam quase todas da mesma forma. E depois o português tem uma particularidade muito interessante. O típico português é humilde no trabalho, mas depois gosta de expor o seu trabalho, gosta de se vanglorizar do seu trabalho. E depois nós, quando ganhamos, acabamos a fazer escola. Nós até fazemos escola cá dentro. Aqui há uns anos ninguém falava em jogar em 5 defesas, desde que o Ruben Amorim veio para Portugal. Joga-se com 3 centrais, agora já toda a gente joga com 3 centrais. Nós gostamos muito disso. E depois transportamos isso para os outros países. Já não é o primeiro país em que, obviamente, há a boleia do Mourinho. O Mourinho foi o boom de tudo. Em que, num determinado país, joga-se de uma determinada forma, mas depois de lá passar o português e de ganhar, já começam aos poucos outros treinadores locais a ir. E depois os outros treinadores, e depois as nossas vitórias faz com que venham outros. Epá, e de onde veio este Mourinho? Não há lá outro Mourinho? Há lá um, não é bem um Mourinho, mas é parecido. Então traz que é bom de certeza. E depois o português vai-se já tornando uma marca. É uma marca. Em qualquer lado do mundo, um português, ainda este ano. Podem não saber onde é Portugal, mas basta falar, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, claro. E toda a gente sabe. O Abel este ano ganhou a Libertadores, que é a Liga dos Campeões lá da América do Sul. E o Leonardo Jardim ganhou a Liga dos Campeões da Ásia. E nós somos um país, por exemplo, na Grécia. Quantos treinadores portugueses já ganharam na Grécia? Sim, bastante. Agora no Brasil também, na Arábia Saudita, quantos ganharam? E por aí, e já nem quero falar das nossas antigas colónias, como Moçambique ou Angola, já muitos ganharam. Mas temos aqui muitos países, como África do Sul, Marrocos, Egito. Mas estes países que uma pessoa fica assim, em que muitos de nós, por exemplo, Maldivas, já tivemos um português a ser campeão nas Maldivas. E nós olhamos aquilo até, como é que é possível? Já tivemos portugueses a ganharem em países em que nós ficamos... O ano passado o Mr. Vaz Pinto ganhou no Quénia. E nós olhamos e dizemos, no Quénia, em que vão para lá com condições... Ele só quando me contou a mim, que antes de ir para lá teve que tomar 4 vacinas para tudo o que é bicharada. Exatamente. Eu fiquei logo, que é isto? E ele mesmo em época, na altura da pandemia, que se jogava a sério, estádios cheios, e eu vi aquilo na televisão e eu, o que é que está-se a passar? Liguei, não, mister, o estádio está cheio.
Diogo, tu se aqui não chega a comida, achas que vão chegar as máscaras e o gel e tudo aqui? Mas é outro problema, também não chegam os aviões cheios de gente, eles nesse aspecto estavam muito mais protegidos. Também é verdade, mas por Eles isso é não que nós tiveram a vemos que o pandemia que nós treinador, o treinador português tem que se adaptar rápido. E o português é um bom vivan, é uma pessoa que sabe, faz conversa em todo lado, é uma pessoa que se dá bem com todos, tem um bom discurso, é agregador e, portanto, tem uma série de características que o tornam, mas é do chique espertismo, é que nos distingue. Nós somos uns camaleões nesse sentido. E o português é uma espécie de... Bom, se calhar o chique espertismo é um bocado exagerado, porque nós aqui em Portugal é que temos a mania de dizer isso. Mas o treinador português é o MacGyver dos treinadores. É o MacGyver dos treinadores, porque o treinador português é aquele que vai para um sítio qualquer, está encurralado por tudo quanto é lado, não tem quase meios nenhuns e safa-se, e todos os outros olham a dizer como é que é possível? E ele está a dizer, não, está aqui, eu consigo, quase como se tivesse ali uma fórmula, consigo, e depois faz com que o foco fique todo nele e que se fale no treinador português, e cada vez mais somos uma marca, não só no futebol, mas em tudo. Lembras-te disto, onde houver um português, há qualidade. E muitos deles foi gente que não teve oportunidade aqui. Porque isso é que custa, porque o nosso país é um país fértil nesse tipo de situações. Vamos passar ali a bola à professora. O elevador social aqui no nosso país, infelizmente, não existe. Eu, ainda agora, quando vinha no carro para aqui, vinha ouvir uma notícia de uma rádio conhecida, em que estavam a falar de um professor catedrático, não vou dizer o nome, obviamente, mas em cujo o sobrenome desse professor, eu fiquei na dúvida se era o pai, o filho ou o neto. É que já são tantos professores catedráticos naquela família, em que só aquela família que deve ter professores catedráticos. E isso não pode acontecer, não pode Vamos acontecer passar aqui porque... agora a bola só à professora para... A endogamia na universidade. Que a professora não é, já confessou aqui que não é grande amante de futebol, mas daquilo que já foi ouvindo... Daquilo que já foi ouvindo, pronto. Temos aqui mais um aluno da UTAD, não é? Temos aqui mais um aluno da UTAD, que realmente é verdade que já tem um nome nesses técnicos, nos especialistas, creio que é mesmo... Vamos atribuir o doutoramento honoris causa ao Jorge Brás. Precisamente porque ele passou pelo UTAD e é agora o campeão. Mas queria colocar duas questões. Já foi treinador e agora ocupa um cargo diferente numa empresa. Mais administrativo. E mais administrativo, mas ao mesmo tempo mais de análise, não é? Eu não diria olheiro, mas... Estou dentro e fora da bolha do futebol. Dentro e fora da bolha. Em termos de paixão, são duas paixões diferentes? Sim. Foi difícil passar da ação para a investigação? Acabou por ser mais fácil por força da pandemia, porque eu deixei de treinar quando houve a pandemia, um campeonato de júniores que não chegou ao fim e na qual o Mondinense estava em primeiro e sem derrotas. E íamos ser campeões. Isto não é puxar a brasa à minha sardinha, mas íamos ser campeões, íamos subir aos nacionais. E depois houve aquilo, eu também estive um ano a trabalhar numa empresa que era a ProScout, estive a trabalhar com eles, a fazer mais ou menos isto que faço agora, a um nível muito mais baixo, obviamente, e comecei-me a habituar a este trabalho de casa, mais de gabinete do que de campo. Mas obviamente que eu gosto é do jogo. O jogo, o treino, a emoção, fundamentalmente, e o estar com as pessoas, porque o futebol é as pessoas. Qualquer desporto é as pessoas. Obviamente o futebol, mais pessoas tem, é o desporto rei, e é um dos poucos desportos, eu falo muitas vezes nisto, é um dos poucos desportos em que nós conseguimos sentir todas as emoções da vida em 90 minutos. Nós em 90 minutos sentimos o medo, sentimos a adrenalina, sentimos a euforia, sentimos a disforia, a desilusão, a superação, sentimos um misto de sentimentos de todas as coisas que nos podem acontecer na vida. A revolta, a alegria, a tristeza, nós sentimos tudo em 90 minutos, tudo isso está condensado. À beira da praia. Também é verdade, é verdade. A imprevisibilidade. Exatamente, e tudo isso. O sofrer durante e ganhar no fim. E o desporto acaba por nos mostrar as diferentes realidades, as diferentes motivações de cada um, as diferentes realidades. Acaba por ser quase um caleidoscópio, como se costuma dizer,
de diferentes mundos. Acabou de classificar o futebol de uma maneira fantástica, que eu nunca tinha pensado nisso. Fico feliz. Acabou de fazer a definição mais exata do futebol. Sim, O meu marido costuma dizer, o meu marido costuma dizer, para conhecer uma pessoa é jogar futebol com ela. é verdade, é verdade. E as pessoas que têm passado, o meu marido joga futebol assim à quarta-feira à noite com os amigos, e todas as pessoas que passaram, que jogaram com ele e que são aqui da universidade, ele joga com pessoas da universidade, já jogou a uma altura que jogavam com os juízes e não sei o quê, e a certa altura ele diz-me assim, olha, fulano de tal é assim, eu já joguei futebol e ele é assim. É verdade. Nunca se enganou. É verdade. Porque é a maneira como as pessoas reagem perante o jogo durante aqueles 90 minutos. Não é? Ele não jogou futebol, jogou futsal. E classifica, as pessoas são classificadas assim. E eu achei fantástica a definição que fiz agora de futebol. Outra coisa, porquê que quando a equipa perde e quando a equipa ganha, o desgraçado é sempre do treinador, que passa sempre de besta a bestial ou de bestial a besta? É sempre o... Porquê? É o mais fácil. Porquê? Porquê? Porque ele não domina tudo. Sim, há sempre... A resposta mais fácil é que é mais fácil despedir um treinador do que 22 jogadores. Também é verdade. Essa é a resposta mais fácil de todas. E o treinador funciona um pouco como os interruptores da luz. A luz ou bate em cima e a luz acende, ou bate em baixo e a luz apaga. Não há meio termo. O treinador ganha 10 jogos, é o maior, é um gajo impecável, sabe tudo, domina tudo, é o maior nas lideranças, nas metodologias. Perde um jogo, já é um bandido, não vale nada, tem que ir embora. E o treinador tem que ser alguém, acima de tudo, muito estável emocionalmente, para não andar sempre a flutuar consoante os resultados que aparecem. E conduzir um grupo de 22 homens, porque nós estamos a falar, o futebol não são jogadores que chutam, são homens que chutam. É muito mais importante conhecermos o homem do que conhecermos o jogador, porque é no homem que surge o jogador e não o contrário. E portanto, o treinador, eu costumo dizer que a partir do momento em que o árbitro apita para o jogo começar, tudo aquilo que o treinador fez acabou. Estamos entregues aos jogadores. Estamos entregues a eles. Agora, assim, se eles, mais importante do que aquilo que o Diogo Castela sabe como treinador, é aquilo que os jogadores do Diogo Castela sabem. Eu posso ser, se calhar, o melhor treinador do mundo, com as melhores metodologias, com a melhor liderança. Mas se os jogadores que eu tenho à minha frente não entenderem aquilo que eu quero, não interpretarem aquilo que eu quero, aquilo que eu sei não vale de nada. E portanto... Mas ir ao banco na altura certa também muda a corrente de um jogo, não é? Está muito mais... Fazer uma substituição adequada... É muito mais importante o trabalho que fazemos durante a semana com os jogadores. Até porque os jogadores acabam por nem ouvir muito bem, não é? E o mais importante de tudo é aquilo que se faz nos inícios das épocas, que é, temos os melhores, estamos mais perto de ganhar. Não temos os melhores, não estamos tão perto. Porque nós dizemos sempre... o trabalho... aí entra a pornografia. Sim, nós muitas vezes dizemos... Exato, mas se não tiverem... Temos que ter os melhores... Se não vos for dado aquilo que vocês querem, não há hipótese. vocês não têm hipótese. Os melhores, se tivermos os melhores, estamos sempre mais perto de ganhar. Mas Seja no recreio da escola ou na final do Campeonato do Mundo. Por exemplo, o Gil Vicente com um plantel que devia estar a lutar pelo 11º, está a fazer uma segunda época muito futebol, airosa. Mas tem que haver qualidade. Tem que haver qualidade. E nesse jogo até particular com o Porto, que foi aqui há pouco tempo que eles jogaram com 10, de cada vez que o Gil Vicente tinha a bola, sentia-se que eles podiam marcar golo. Sentia-se isso nos adeptos. E nos adeptos do Porto, sentia-se alguma tremideira no que podia acontecer. E nós muitas vezes dizemos que é com trabalho, que o trabalho supera o talento, que o talento nem sempre é o mais importante, mas o trabalho só supera o talento se o talento não trabalhar. Quando o talento trabalha, quando os gajos têm talento, dão o máximo, os outros não têm hipótese, por mais que trabalhem. A qualidade ou temos ou não temos. E, eu dei o meu máximo. Então assim não é que o teu máximo não chega. É simples, é simples. E nós é que temos tendência como se costuma dizer, para que simplificar se complicar é tão fácil, não é? Muito bem, Diogo, e que livro é este que eu tenho aqui nas minhas mãos, que se chama Aos Olhos do Treinador? Conta com o prefácio do Paulo Futre, certo? Certo. Estão aqui reunidos uma série de profissionais do futebol. Que livro é este?
Acima de tudo, é um livro que foi escrito para mim, enquanto treinador, com as minhas dúvidas como treinador. As minhas e dos meus amigos da Universidade de Café, que é uma das mais conhecidas do nosso país e na qual todos nós já participamos, a Universidade de Café, e onde se aprende mais, essa aí. Nós temos tendência até a falar na Universidade da Vida, mas a Universidade de Café e dos amigos é muito importante. E, portanto, as dúvidas que eu e os meus amigos tínhamos, no fundo, eu fiz essas perguntas a treinadores adjuntos, a preparadores físicos, a todo um conjunto, porque o futebol evoluiu muito do ponto de vista científico e técnico, mas não deixou de ser 11 contra 11 e marcar mais gols que o adversário. Continua a ser esse o jogo. Portanto, eu quis juntar o melhor de dois mundos. Juntei os práticos e os teóricos. E tanto uns como os outros já passaram também pelo outro lado da barricada. E quis fazer perguntas que eu tinha e que me vão fazer refletir e vão-me fazer, a mim e a quem ler o livro. E que certamente me vão fazer um dia pôr em prática e depois voltar a refletir e depois, porque isto é sempre um ciclo, porque nada é certo. Isto está sempre a evoluir e no fundo o treinador é um ladrão de ideias, é um copiador de coisas boas. E, portanto, eu tento sempre aprender com toda a gente com quem me cruzo, seja no futebol ou não, mas obviamente no futebol vamos sempre buscar valências que nos vão aportar algo no nosso processo, seja enquanto homens ou enquanto treinadores. E no fundo o livro tem isso tudo. Obviamente que nós gostamos muito mais de ler o que diz o Fernando Santos, o que diz o Rui Vitória ou o Luís Castro, mas há aí gente muito forte na análise, no treino. E foi fácil convencê-los a participar no livro? Não foi fácil, porque eu costumo dizer que podia ter escrito outro livro depois desse, porque eu liguei a alguns dos melhores treinadores do mundo, Mourinho à cabeça, falei ao telefone com Mourinho, Jorge Jesus, André Vilas Boas, o Abel, uma série de gente, e que a maioria deles recusou. Não se quiseram associar a isso, mas aqueles que tenho aí acho que já são muito bons, são quase 100 pessoas desse mundo nos vários campos e, portanto, também perceber as especificidades. E tem um exemplo que é o Vítor Oliveira. É uma inspiração de humanismo para todos. Exatamente. Nós, foi a última pessoa a entrevistá-lo. O Mr. Vítor Oliveira, quando ele faleceu, surgiu uma frase que para mim ainda hoje é aquilo que descreve o Mr. Vítor Oliveira, que é um homem que nunca precisou de treinar um grande para ser grande. E era um homem que, embora fosse uma pessoa normalíssima, de trato muito fácil, terra a terra, que nunca se esqueceu de quem era nem de onde vinha, e que ao mesmo tempo conseguia ser completamente diferenciado dos demais, quer pela forma como as suas equipas se apresentavam, quer pelos resultados que estão à vista de todos, e quer pela forma como ele era respeitado e era unânime. Nós, no nosso país, e da maneira que... Nós somos um país egoísta, de pessoas egoístas, cada vez mais, em que estamos sempre a olhar para a casa do vizinho e sempre a vasculhar um e outro, e somos uns desconfiados nisso. É difícil haver pessoas unânimes no nosso país. E muitas vezes nem o Mourinho e o Ronaldo são unânimes. E então na classe dos treinadores, onde é uma selva e onde todos nos matamos a todos, e o mundo do futebol o futebol e a política são férteis nesse tipo de ataques pessoais, de falsidades, ter uma pessoa que era tão unânime entre todos nós não é nada fácil, e isso é um legado que, agregado às vitórias inequívocas que ele teve dentro do campo, que ele era quase um carimbo de subidas de divisão, quem contratasse o Mr. Vítor Oliveira. E, portanto, para mim foi especial ter falado com ele, uma das pessoas mais fáceis com que eu conversei, e que tem aí ensinamentos que hoje em dia usa-se muito a linguagem técnica, e ele diz aí muito poucas palavras em linguagem do povo e desmistifica muitas das coisas que os teóricos da bola teimam em não dizer, ou têm medo de o dizer para não ficarem conotados de outra forma. Eu, agora, a olhar aqui para os nomes que fazem parte deste livro, saltam à vista, claro, alguns transmontanos também. E aqui um nome também que é bastante conhecido, pelo menos aqui, e na UTAD também, que é o professor Vítor Maçãs. Exatamente, que foi meu orientador da tese ligada ao futebol, e pronto, foi meu professor universitário
3 anos, não, 4 anos, assim Uma como, referência também. assim como o professor Diogo Coutinho, que é o atual treinador do Vila Real, também foi meu professor e meu adversário. Porque eu, enquanto treinava os séniores do Mondinense, ele era o treinador da equipa sénior do Vila Pouca. Exatamente. E numa semana em que ele me deu aulas na sexta e ia-me dar aulas na segunda, defrontámos-nos pelo meio. Quem é que levou melhor? Por acaso fui eu, mas isso era porque eu tinha os melhores, não era porque eu fosse melhor do que o homem, porque ele, e nesta semana falei com ele para ele desejar sorte a ele e ao Vila Real e que tudo corra bem às equipas de Trás-os-Montes agora. Quando é que o fase livro será final. apresentado por aqui? Já foi. O livro já foi. Por aqui. Por aqui ele também já foi apresentado. Ele já foi apresentado na UTAD. E aproveitou-se e fez-se uma formação de treinador nesse dia, porque convidei alguns dos intervenientes do livro a virem aqui. Um deles até ligado à psicologia do desporto, e muito elogiado pelo Mr. Jorge Brás, que é o professor Jorge Silvério, da psicologia, que participa no livro e esteve aqui na UTAD. Já depois de terem ganho agora terem ganho o último europeu, não este mundial, não este, mas terem ganho o outro, esteve aí, contou alguns dos segredos da seleção e também, por exemplo, o João Henriques, que estava ainda no Moreirense, ainda há pouco tempo, também esteve aí. Estiveram outros, lá está, de outras áreas, porque nós na faculdade temos muito foco das outras áreas que suportam a figura do treinador, porque há um trabalho invisível cada vez maior e que quem está de fora ao domingo não olha para isso, critica só o treinador, mas há pessoas que fazem um trabalho exaustivo e que é aí que podem estar os pormaiores, porque nunca vão ser pormenores, os pormaiores que muitas vezes traçam aquela linha ténue entre o grande fracasso, que nós temos muita mania de fazer isso, que é quem não ganha um fracassado e quem ganha um ídolo, um ícone, mas depois se voltar a perder já é um fracassado outra vez. E há algum livro em mente para breve? Agora, se calhar, sobre estas novas funções? Sim, para breve não... Pode fazer aqui parceria com o professor Para Paulo breve não Mourão se- e fazem aqui para uma breve- análise E detalhada. faríamos. Sim, Isso já está prometido. Sim, mas- sim. Para breve não será, mas tenho em mente fazer um livro, mas a falar um pouco de algo que só é falado pela rama, que é o balneário. E quando digo o balneário é como é que se lidam com pessoas. Porque há muito... treinador. Com os diferentes egos, não é? A forma de estar do Jorge Jesus não é a mesma do Mourinho, nem é a mesma do Abel, nem é a mesma do Luís Castro ou do Leonardo Jardim. E, portanto, o que é isso do balneário? Como é que se lida com o jogador que joga e com aquele que não joga? Qual é o papel dos capitães de equipa também dentro do balneário? Durante a semana no treino, fazemos os titulares contra a equipa da Coca-Cola ou misturamos tudo para ninguém perceber quem é que vai jogar? Tudo aqui uma série de coisas. Os diferentes egos E deles os também, não é? diferentes egos, o saber gerir os egos, é que hoje em dia há tanta informação e do ponto de vista do treino, do ponto de vista científico, nós já estamos num patamar tão alto que o que distingue os treinadores é cada vez mais a liderança deles, a forma de estar deles, a comunicação deles e como eles gerem esses egos. E porque cada vez mais nós vemos equipas de egos de outra galáxia quase, como ainda agora o Paris Saint-Germain, que foi eliminado pelo Real Madrid, com o Mbappé, o Messi, o Neymar e tudo. Os grandes nomes. Exatamente, os grandes nomes e como é que se gerem balneários de estrelas que têm tudo. Como é E que se- estão habituados a estar lá em cima e de repente... como é que nós dizemos a um Messi que já ganhou tudo, como é que nós dizemos, opa, olha, anda para trás, anda a defender, sacrifica-te, e que ganham valores astronómicos e que têm uma fama astronómica. Como é que nós... Porque continuam a ser balneários de 22 jogadores, mas 22 jogadores, 22 egos tremendos. E também o facto de serem nacionalidades diferentes cada vez mais. Olhamos ao plantel do Porto, do Benfica ou do Sporting e a maioria são jogadores estrangeiros. E como é que... A idade é um posto para o treinador. Não, mas eu acredito que... Porque quando foi treinador de Mondinense tinha 21 anos. Eu imagino que houvesse jogadores com 34, 35. Podiam quase ser meus pais, é verdade. E eu, ao início, sabia que toda a gente me ia palpar o pulso.
toda a gente ia tentar. Toda a gente, quando uma pessoa dá Daí o bigode? Não, mas É que é uma private Mas- joke porque geralmente os assistentes nas universidades norte-americanas, geralmente quando vir um professor norte-americano de barba é jovem ou novo. Geralmente deixam crescer a barba para parecer um bocadinho mais velho. Quando vir um norte-americano sem barba, já não é nada novo. E, portanto, Sim, daí sim. talvez o subterfúgio de criar alguma Sim, sim, imagem de maior gravidade Sim, no rosto, não é? o treinador do bigode era noutro tempo e tivemos grandes treinadores do bigode. O Arthur Jorge era um grande treinador do bigode, o Mr. Tony, grande treinador do bigode. Hoje em dia já não temos aí, pelo menos nos grandes palcos, não temos aí nenhum treinador do bigode, mas acredito que eles eram muito bons e naquela época aquilo era uma moda incrível. Mas dizer-lhe que ao início, obviamente, e todos os treinadores no mundo, há um momento claro que marca a nossa liderança, que é o dia, logo, pode não ser na primeira semana, na segunda, mas os jogadores vão nos testar. Onde é que é o limite? Até onde é que eu posso ir? Vai haver um dia em que uma pessoa vai dar uma dor em alguém e ver como é que ele reage, vai haver alguém que vai fazer alguma coisa que nós não preconizamos, vai dar um chute numa bola, e esse momento é decisivo para aquilo que é o nosso grupo de trabalho, para perceberem claramente quem manda. E eu acho que não há nenhum problema em os jogadores até nos temerem. Acho que não há nenhum problema, porque hoje em dia fala-se muito de lideranças, tudo muito agregador, tudo muito liberal, e depois quando chega o momento do aperto, os egos vão todos aparecer, porque há liberdade para isso. E todos têm que perceber que há um caminho, e muito mais importante é a equipa do que o nós, do que o eu. Embora, e até porque a palavra ego vem de eu, em grego, é um conjunto de eus. E nós temos que ter cuidado com estes eus e perceber, lá está, perceber o homem por trás do jogador, porque o jogador quer jogar. Muitas vezes o jogador, se marcar um golo a equipa perder... Eu gostava de fazer uma pergunta, isto é assim, uma pergunta de como quem não gerir percebe nada uma de futebol. companhia de teatro, não é? Imagina as primadoras Também, e- sim, e isso acontece muitas vezes, quem manda é o encenador, Ou até um departamento quem manda, académico, quem não é? manda é o Imagina, encenador, não é? e às vezes há assim umas divas que acham que são eles que mandam, e é um bocadinho no teatro, é exatamente a mesma coisa. Mundo artístico. Mas no mundo artístico é exatamente a mesma, nos departamentos também. não é? Mas a pergunta que eu estou a fazer é assim, é a pergunta de quem Até não percebe numa nada de redação, futebol, mas, por exemplo, quando é nos mundiais ou nos europeus, que nós estamos muito habituados, eu costumo ouvir, por exemplo, nós temos o Cristiano Ronaldo e outras equipas têm outros, o Messi, não sei o quê, e depois ganha a Alemanha, não é? Costuma-se dizer, a Alemanha tem ganho muitos campeonatos. E o que eu costumo dizer, costumo ouvir, não é? Lá em casa de quem o meu marido gosta de futebol e percebe, e depois dizem assim, não, eles funcionam como uma equipa. E nós temos o Cristiano Ronaldo. Só temos um, ou temos dois, e depois andam ali atrás e não funcionam. E os alemães funcionam todos como equipa. É essa noção da equipa, Disciplina. né, essa disciplina como equipa, e não estarem só à espera de um ego grande ou de um craque grande, que às vezes faz essa diferença. Sim. Eu Porque à quero... partida, quando está o Ronaldo em campo, as outras equipas já vão todas a ele, não é? E a Exato. equipa tem que se adaptar para eu jogar sem quero ele. ligar esta pergunta a outra coisa que falou há bocado, que, a propósito da UTAD também estar muito ligada, por exemplo, à psicologia do desporto, etc. Como é que vocês, e é uma coisa que cada vez mais está a ser dada importância aos psicólogos, portanto aos atletas, a questão da psicologia do desporto, o contacto do psicólogo, o PNL exatamente, o contacto do psicólogo com o atleta, nomeadamente com os atletas de alta competição. Como é que vocês veem esse relacionamento entre o que é o treinador e o psicólogo, e que importância é que tem esse contacto, essa relação entre o treinador, o psicólogo e o atleta em si, a equipa? Sim, Se é importante, porque antigamente não se falava da Sim, psicologia do exatamente. desporto, não existia Sim. nada, não é? E Sim. agora isso joga, isso Antigamente é importante. o treinador era a figura de tudo. Pois. Era o treinador, era o psicólogo, era o treinador guarda-redes, Era tudo, não é? era Era o tudo. pai. Era tudo, depois acabava às vezes por não fazer nada. Mas também os jogadores, era muito mais a coisa da paixão, a paixão que estava mais, e os jogadores acabavam por seguir mais o treinador do que hoje.
Hoje, e estas gerações de agora, eu costumo dizer que nós não podemos esperar, eu sou de 97, mas esta geração de 2000 para a frente, nós não podemos esperar que um miúdo que responda à mesa ao pai e à mãe, depois não vai responder ao treinador. Claro que vai responder ao treinador. E claro que vai responder ao professor na escola. E claro que é mais difícil ter mão nele. E com toda a informação que tem, com todo o mediatismo que há das redes sociais, do quem é melhor que quem, o quem está mais o foco em quem, isso tudo, isso vai-nos trabalhando o ego. A uns vai mensageando mais, a outros vai espancando mais. E, portanto, depois, quem tem o ego mais massajado, é difícil nós depois dizermos, olha, tens que trabalhar mais, tens isto, tem aqui. Embora os grandes campeões, e o Ronaldo nisso é um campeão, é aquela pessoa que sabe que é o melhor do mundo, deita-se a saber que é o melhor do mundo, acorda a saber que é o melhor do mundo, mas trabalha na mesma para ser o melhor do mundo. E isso aí, o homem tem uma humildade incrível e nisso é o melhor. Mas há alguns que não conseguem, por isso é que há alguns que conseguem estar 1 ano ou 2 a esse nível, e depois nunca mais aparecem. Pegando só nesta questão, como é que se lida também, por exemplo, com a questão dos pais que querem que os filhos sejam todos o Cristiano Ronaldo? Como é que se lida também Ou acham que os filhos são Cristiano Ronaldo? Como é que se lida também com os pais? Até porque depois há aqueles Efeito episódios Gondomar. tristes também, não é? Nas bancadas e tudo mais. Como é que se lida também com os pais? Ou era necessário também dar formação, por exemplo, aos pais? Mas acho que não vai adiantar. Isso dar a formação aos pais não vai adiantar. Já não tem cura? Não, já não tem cura, já não tem Pois, cura. exatamente. Mal está em casa, acabou. Não, já está aqui Não, uma... eu assistia... Já está aqui uma... Isto é que também já está aqui uma pandemia grande. Eu assistia cenas muito tristes quando os meus filhos jogavam. O meu filho jogava handball e isso, os pais realmente são E depois impressionantes. muitas vezes, o que acontece? O miúdo está habituado a reconhecer, é a voz do pai, não é a voz do treinador. Exatamente. O treinador de repente diz, passa para a direita, e o pai logo na bancada, Zé, passa para a esquerda. E ele está muito mais habituado a ouvir aquela voz do pai. E depois é assim, se calhar E o vai com miúdo... o pai para casa, não vai com o treinador, É não é? isso, pá, e é com o pai com que ele desabafa quando não é convocado, é com o pai com que ele desabafa quando o Zé foi elogiado pelo treinador no treino. Pois, e o pai diz e o miúdo treinador não. é um estúpido. Exatamente. Exatamente. E nós somos Mesmo. É verdade, e o treinador é a única profissão do mundo em que toda a gente sabe fazer melhor que o próprio. Toda a gente sabe que aquela substituição foi mal feita, que aquela foi bem feita. E todos quando estamos em casa dizemos, opá, mete o Zé, mete o Manel, porquê que o Joaquim não joga? Mas nós, como não tivemos ainda oportunidade, e nós muitas vezes, quando o treinador acerta, nós não dizemos que ele acerta, deixamos passar. Mas quando ele falha, nós estamos logo ali. Mas nós, como ainda não tivemos oportunidade de, quando estamos em casa, dizer mete o Zé, mas como nós ainda não tivemos a oportunidade de lidar com os outros todos, ver o treino, ainda não experimentamos também a amargura das coisas nos correrem mal, temos de ter um pouco mais calma nesse sentido, porque o treinador quer ganhar. O treinador é despedido se não ganhar. E há uns que ganham milhões, mas andam aí muitos que não ganham milhões. Vivem mesmo disto, o dia a dia. É a intolerância, porque assim, isso não existe. a experiência O nosso país não tem da frustração, da derrota, existe. E o que acontece muitas vezes, quer no adepto de bancada, quer no pai de bancada, é que ele quer superar a sua frustração individual no trabalho, na família, no grupo de amigos, Ah, sim, sim. pelo sucesso daquele miúdo que está lá. claro. E daí Muitos ele vai majorar a expectativa. Muitos dos pais... E lá está, é uma intolerância Sim. para com a sua própria vida que depois ele quer superar pela... Muitos dos pais, às vezes, não é por acharem que o filho é um Ronaldo, querem simplesmente que os filhos sejam aquilo que eles não foram. Mas em tudo na vida. Os meus pais, por exemplo, não são formados. Nenhum dos meus pais é formado. Eu não tenho quase ninguém na minha família formado. E eles também sempre tiveram aquela ambição que eu fosse para a faculdade. E que estudasse. E para quê? Para poder ter uma vida melhor que a deles, para poder um dia os meus filhos tenham uma vida ainda melhor e tudo mais. Mas ali o futebol é um mundo fácil. É o mundo mais fácil, dá uns pontapés, o miúdo é bom, até tem jeito e tudo, podemos ter aqui qualquer coisa e tal. E no fundo estamos ali a jogar a erva das patacas naquele miúdo. É verdade, e ele vai ali... Porque seria necessário para o Diogo regressar a treinar uma equipa? Eu quero voltar a treinar, mas eu não tenho, é assim... Eu quero voltar a treinar, mas também não quero voltar a treinar de qualquer maneira, quero voltar a treinar quando for uma coisa... sustentável, porque essa intolerância, essa falta de paciência e este stress constante em que a nossa sociedade anda,
não está bom para treinadores. E se eu me vou meter num barco furado, é mais fácil haver menos paciência. Se até num clube com boas condições, se as coisas não me correrem bem, que podem não correr bem, eu vou logo ser mandado embora. E eu costumo dizer, quando eu tenho neste momento 24 anos, quando eu tiver 34, vou ser novo para ser treinador. Quanto mais agora. Tenho que ter calma, tenho que ter independência financeira. Cada vez mais é mais importante, porque há treinadores e há pessoas que vão para clubes. Estou num clube bom. Está num clube bom, mas é só de nome, porque depois lá dentro não lhe estão a dar condições nenhumas. E eles estão-se a matarem, muitas vezes os empresários estão-se a impor jogadores, o presidente é que faz a equipa, porque gosta mais do Zé, do Manel e do António, e eles estão ali sujeitos àquilo, e no final eles vão à vida deles. E já foram. E agora quem tem dependência financeira é, o presidente chega, não, o Zé tem que jogar, e eu, não tem que jogar. Então vou-te mandar embora. Tudo bem, eu vou. Vou porque não preciso disto. E eu preciso disso, eu preciso ter independência financeira para depois ter independência moral. Claro. De poder dizer não quero, não vou para aí, poder escolher. E vocês se repararem, há treinadores como o Leonardo Jardim, por exemplo, que em todos os clubes onde tem estado tem tido sucesso. Porquê? Porque é uma pessoa que sabe fazer a gestão de carreira dele, que é, vai para sítios onde normalmente, mesmo que o Leonardo Jardim não estivesse lá, aqueles clubes ganhavam. E isso é uma coisa que o Mourinho ultimamente não tem sabido fazer. O Mourinho tem ido para clubes onde, mesmo que o Mourinho não esteja lá, o clube está condenado à derrota. Não é o Mourinho que vai fazer. Mas o Mourinho vai a pensar que é um milagreiro daquilo e não é. O Mourinho devia andar em clubes. No Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique, em clubes desses, em clubes que, à partida, mesmo que o Mourinho não esteja lá, são candidatos a ganharem tudo no país deles. Vão ganhar, quase que em piloto automático ganhavam aqueles campeonatos. E o Mourinho devia ir para esses. Agora o Mourinho está a ir para clubes onde tendencialmente são clubes derrotados. O Tottenham não ganha nada, a Roma não ganha nada. E, portanto, a probabilidade de falharem é muito maior. E porquê é que acha que ele está a fazer isso? Não sei, porque é assim, quando nós vamos para um clube onde à partida estamos condenados à derrota e se conseguirmos ganhar, estamos a fazer ali um feito fora do comum. E portanto o Mourinho acho que fica a achar que aquilo que eu fico a achar é que ele sente que é tão bom que vai pegar naquilo, vai conseguir espremer o limão que outros não conseguiram espremer e vai conseguir ter resultados que outros não tiveram. O que é difícil porque ele não tem os melhores. Portanto, há alguma falta de humildade nele que o está a prejudicar, não? Ou excesso de autoconfiança. O homem pensa mesmo Também que é questão bom de mercado, e que não é? vai lá chegar e vai... Também pode ser, mas É uma questão de mercado. mas É preciso que um PSG ou Bayern Munique o queiram. Tão simples quanto isso. Está bem, mas no fundo ele atingiu o topo. Sim, mas o Mourinho já... E podia mas o acabar Mourinho em já beleza, está não está a acabar Exatamente, em beleza, mas o não é? Mourinho já está também num patamar em que devia só estar porque ele tem independência financeira e já devia estar... Moral. E moral. Mas acaba por estar... Vai manchar o nome dele, não é? Devia acabar em beleza e não está a acabar em É beleza, verdade, não é verdade, é verdade. E agora já estamos e agora passamos a vida a bater. Isso estaria E agora mais todos os popular, dias, não é? Sim. todos os dias Também vemos. dá um exemplo de humildade. A querer Não, trabalhar. não, mas num sabe qual é que é o clube problema? Ganha, um homem que já ganhou quase tudo que havia para ganhar. Já ganhou no tudo, futebol. já fez coisas Também fantásticas. mostra humildade. E para Sim, mim, também é e para mim, ele e o Guardiola vão ser os melhores treinadores da história do futebol, por aquilo que ganharam. De forma, o Mourinho mais estratega e o Guardiola mais pela forma como as equipas deles jogam, mas ambos ganharam tudo e com formas de liderar também completamente diferentes. São dois homens que Vou ficar na história do futebol. que vão ficar na história do futebol, não há hipótese. Mas que também já estão num patamar em que devem-se o Guardiola, Barcelona, Bayern, Manchester City. Tudo clubes top, com jogadores top, em que ele ainda pode escolher os melhores. Agora o Mourinho já não tem sido... O Mourinho, desde esta segunda passagem do Chelsea, devia ter tido calma. Dizer assim, opa, só vou para sítios top, não me vou meter em barcos furados. Porque a Roma e o Tottenham são barcos furados. Não há hipótese. Nós vamos durar mais 50 anos e a Roma e o Tottenham não vão ganhar nada. Ou vão ganhar uma tacita aqui e ali. Não vão fazer, não tem hipótese. É quase como no Campeonato Português andarmos a alimentar a ideia de que o Braga um dia vai ser campeão. Não vai ser campeão, nós vamos passar 50 anos... Uma coisa dessas aqui ao pé Não, mas é verdade. Nós vamos andar aqui 50 anos, 100 anos, em que o Braga vai ganhar umas tacitas, o Braga vai conseguir ir a umas finais, o Braga, porventura, vai conseguir um dia, se calhar, chegar a umas meias finais de uma Liga Europa, vai conseguir, se calhar, qualificar-se outra vez para a Champions, vai ter um dia, se calhar, em que vai disputar o segundo lugar até ao fim, mas não vai ganhar o campeonato.
Pelas forças internas. do hockey. Não tem É. hipótese, não tem hipótese nisso, não tem. É tal pornografia. É verdade, os outros. A decalagem entre. A E decalagem começa logo no entre Natal, elas. o plantel fica logo arvesado a partir do Natal porque já estão apalavrados para circular. Sim, depois e no porque, final. o Braga é um clube. E se perguntar ainda vendedor, agora a um miúdo de Braga se importaria de ir treinar a uma escola do Porto ou do Benfica, ele não se importa. Portanto, há essa compreensão mesmo. É tal pornografia. Não há hipótese. As diferenças são abismais. Nós, doa quem doer, são abismais. E nós olhamos, por exemplo, para a equipa do Braga e a nossa pergunta do café é: pá, quantos destes jogavam no Porto ou no Benfica? E já dizemos: olha, jogava o Ricardo Horta, jogava o Almorrati e se calhar já não jogava mais ninguém. E por isso nós vamos sempre ver este confronto. E lá está. Os outros têm mais poder económico, têm maior massa humana, têm maior força nas forças que gravitam à volta do futebol, têm mais força nos momentos do aperto. E do quem doer, os outros três estão sempre, não é um passo à frente do Braga, estão 20 passos à frente Mas do isso é Braga. preocupante também para o equilíbrio em Portugal e para o desenvolvimento Mas da formação. nós somos um país de Por desequilíbrios exemplo, em tudo. enquanto que a própria França nos últimos 30 e tal anos teve cerca de 12 campeões diferentes, Portugal só teve 4. E o Brasil, quantos é que já teve? Montes deles. Isso prova efetivamente como nós estamos aqui com oligarcas. Com oligopólios. Isso é. Não, mas você se perguntar, o adepto não quer que haja essa competitividade. O adepto do Porto quer que o campeonato português seja uma aborrecidíssima monotonia, que o Porto ganhe sempre. Seja como na E o do Escócia, Benfica não é? dizer... Em que anda tudo com o Celtic ou com o Durante Ranger, não é? muitos anos era Sporting Benfica, Sporting Benfica, Sporting Benfica. Não, e nós, que o Porto nem existia. nós temos que perceber uma coisa. Passou a ser o Porto, Não, e nós temos que perceber uma coisa. Todos os dias na televisão se discute o tempo de jogo útil, o efeito do vídeo Portugal é árbitro. dos piores Não, nesse não. aspecto. Não, mas nós somos... Não. Nós temos jogos ao fim de semana e depois E é também o comentários Observatório da Estatística no Desporto mostrou isso. Na última semana. E nós só vemos os outros. Algum dia o treinador do Porto diz que o Porto é beneficiado? Ou do Benfica diz que o Benfica é beneficiado? Nunca dizem sempre para os outros, põem impressão nos outros, condicionam tudo e todos. E mais, o nosso país, nós não gostamos de futebol. Nós gostamos do nosso clube, só. E vivemos as vitórias do nosso clube e as derrotas do nosso clube. Queremos lá não saber dos outros. Se nos dissessem, olha pá, os outros clubes vão ficar quase sem dinheiro se nós ganharmos este campeonato. E nós não queremos saber. Nós queremos saber de nós. Eu vejo muitas vezes os clubes que sobem da segunda liga para a primeira, quando estão na segunda liga dizem, pá, só deixem duas equipas. Deixem duas, sobem duas. Porra, deviam subir três equipas. Mas porquê é que não sobem 3 equipas, só sobem 2? E depois, de repente, acaba o campeonato e uma delas sobe, chega à primeira divisão e alguém que diz, opá, atenção que este ano vão descer 3 equipas. Pois, agora que nós subimos é que descem 3. Não, agora só deviam descer 2. Não, isto está bem assim, só devem descer 2. Nós só queremos saber de nós, do nosso umbigo. Nós gostamos muito pouco de futebol. E por isso é que acontece uma série de coisas no nosso país, uma série de decisões a empurrar com a barriga mesmo. E nós não queremos saber, nós queremos saber como é que está a nossa equipa, o nosso Porto, o nosso Benfica, o nosso Sporting. Nós queremos saber só disso. É do nosso clube e os outros que se desenrasquem. Se é problema deles, não é nosso. Nós só queremos saber de nós. E nós, se o Gil Vicente faz um grande jogo contra o Porto, e se a seguir perde 2-0 ou 3-0 com o Sporting, nós vamos dizer, pois, contra o Porto até se matam. Graças, pai, olha contra o Sporting, abriram-se ali todos. E depois é o contrário, os outros que fizerem isso contra o Benfica já vão dizer, pois, pá, contra o Benfica é sempre assim, até comem a relva, esfolam-se todos, agora contra o Porto ou só perdem tempo, isto, é aquilo, até... aquele gajo foi roubado contra o Porto, ou contra o Porto não disse nada no fim do jogo, mas contra o Benfica já foi roubado e já veio dizer. Nós somos muito isto. E por isso, nós gostamos disto. Mas lá está, é o reflexo da vida. Não, porque nós alimentamos isto. E nós somos um país em que gostamos... É a válvula de e nós somos um país... É a válvula de escape. E nós somos um país em que gostamos muito de espreitar para a casa do vizinho. Ninguém vai apostar num X2, olha, é como no Totobor. E nós somos um país de desconfiança. Nós estamos sempre desconfiados. Há um jogo importante e nós estamos, durante a semana, começam sempre a surgir notícias que possam trazer algum clima de suspeição ao jogo. E nós gostamos muito disso. É como na vida. Aqui a Elsa compra um carro novo. Mas vou-lhe dizer uma coisa muito rápida, porque a Elsa está cheia de pressa. Que é, eu confesso que olho com algum agrado quando estou a fazer zapping e é guerra, e aparece alguém a comentar futebol.
finalmente que tenho algum descanso Mas não de estão a ouvir comentar futebol, notícias estão a defender sobre... o clube deles. Pronto, Cada um dos que lá está a chame-o defender o quiser, clube deles. mas dá, curiosamente, Dá uma bem, certa é bom. ideia de Que o mundo ainda continua a rolar. que ainda E não continua, estaremos, o né? dia continua até 24 horas, isto continua tudo igual. Mas nós somos um país que vivemos muito este clima de suspeição, porque a Elsa compra um carro novo. E a Elsa, quando apareceu com o carro novo à beira dos vizinhos, dos colegas de trabalho, já está a dizer, porra, como é que a Elsa comprou este carro? Não é assim. Não é assim. Nós gostamos muito disso. Não são os colegas que vão dizer isso. As mulheres. As colegas mulheres. Todas. As mulheres é que dizem Não, assim, e o vizinho vai onde é que ela fazer arranja o isso. dinheiro para comprar E o vizinho um vai carro? fazer isso. E se a Ainda Elsa- bem Nós, as que a mulheres, é que Anabela não. falar, senão diziam que era misoginia da minha parte. não é assim. E se a Elsa tiver Não, um, não, não. e se a Elsa Os tiver um colegas sócio, não, assim, os homens não vão comentar isso. comentam na mesma. As colegas mulheres é que vão dizer assim, ela ganha pouco, daquela arranjou o dinheiro. E nós somos comprar um o país. Ganha. Nós é chique. A voz traz uma referência Nós é salarial, chique tá. o nosso país é chique espertismo puro. Estamos sempre a olhar para a casa do vizinho a ver o que o vizinho tem, a ver como é que arranjou, a supor. Somos invejosos. E somos invejosos porquê? Porque isto está tão condicionado José Gil falava da inveja, não é só isso. E nós somos um país de cunhas, de amigos, de jeitinhos, de interesses de uns e de outros. Não somos só. Somos só. Não, mas nós aqui. Mas eu falo por aqui. Não somos só isso. Nós, desde o. A Elsa queria Desde falar o trabalho. de sistemas, Desde o falar desde o das trabalho. cunhas que estão associadas aos sistemas. E depois tem uma coisa que é. E depois os nossos políticos são o reflexo disso tudo. Porque eles chegam lá acima, nós sabemos como é que eles chegam lá acima. E depois, as decisões que eles tomam. Os governantes que merecemos. Pois tem. Então somos nós que os escolhemos. Os eleitores merecem porque eles sempre chegam os lá, eleitos, eles chegam lá. Nós sabemos como é que eles chegam lá. Em primeiro lugar, sabemos como é que eles chegam lá. Das ligações. Tem bons treinadores também. Não, porque cada vez mais na nossa sociedade isto funciona por puzzles. Que é, olha, fulano como é que chegou aqui? Ah, porque fulano é amigo deste e fulano é cunhado daquele e tal, e encaixou. E como é que fulano chegou aqui? Ah, fulano é amigo deste e tem um amigo que já trabalhou ali, vai encaixá-lo ali. E o puzzle, em qualquer pessoa que chega a um cargo qualquer, nós percebemos o puzzle. E o elevador social é feito nos números de telefone que temos ou na família em que nascemos. É muito isso, não temos hipótese. E depois, nisto de, Portugal está um país pobre, tínhamos dinheiro, não sei o quê, mas que o dinheiro herdeu, o dinheiro deitamos ao rio. E nos clubes igual. O dinheiro tem que ir para algum lado. E depois é assim, está aqui um saco com 100 euros. E nós, os quatro, sabemos que estou aqui 100 euros. Se amanhã desaparecerem daqui 20, eu não fui, a Elsa não foi. Ninguém foi. E vamos imaginar que aqui a professora diz que, sim senhor, fui eu. E nós depois é que só temos duas hipóteses. Ou a professora repõe os 20 euros e afastamos, ou também quando eu quiser 20 euros também vou tirar eu. E depois isto fica fácil, que é, eu tirei. Também tirou a Elsa. E depois, pronto, depois isto vai funcionando muito assim. E depois, para entrar... E depois, para entrarmos neste... E depois não há dinheiro. E depois, para entrarmos neste ciclo, é muito assim. E nós somos um país assim. Nós somos um país de más pessoas. Nós não queremos tomar conta dos velhos. Mas depois, quando o velho morre, parece tudo. O filho que tomou conta, o filho que não tomou conta, é todos a matarem-se ali. Para ver o dinheiro fácil, dinheiro fresco. Começa a cheirar, estamos aqui todos. Nós somos um país disso, somos um país que temos estas coisas todas juntas. Depois dá lá um jeitinho para isto, para fazer a obra tal, dá lá um para aquilo. Ainda agora houveram as autárquicas, em que quem é que anda de bandeira na rua? É os que andam a pagar favores, é os que precisam de favor e é os que andam a fazer as duas, a pagar e já à espera do próximo favor. Quem é que patrocina, por exemplo, vai haver candidatura do Presidente da Câmara, um Presidente da Câmara qualquer. Quem é que patrocina as campanhas? Não é só os partidos. É o empreiteiro A que diz, olha, pega lá 2 mil para a campanha, o empreiteiro B pega lá 20 mil para a campanha. E depois vai haver o concurso para a obra tal por carta fechada. Que é algum dia por carta fechada ou quê? Mas é para o empreiteiro que deu 2 mil, a seguir, e depois em 4 anos há tantas obras para se fazerem de qualquer espécie que toda a gente vai mamar, e permita uma expressão, toda a gente vai mamar com aquilo. E isto dá para todos. E o Estado é a última fonte a secar e doa quem doer, isto funciona assim. Isto é assim. Cunhas, amigos, jeitinhos e pronto. E nós estamos fartos. E depois o português. E depois senão depois ali a pessoa não tem só quero dizer aqui só quero dizer uma última coisa que é, e o português é um português. O português é uma pessoa indignada até lhe darem tacho a ele. Quando lhe dão tacho a ele, acabou a indignação e já fazemos parte da barricada.
Já está tudo bem, já está tudo a correr e vamos a ver se metemos já o próximo. Muito bem. E Nós já pronto. vamos aqui com a hora avançada, temos mesmo agora que... Mas também já é um tema que temos falado muito, portanto, só para fazer aqui uma análise ao facto de a candidatura de Vila Real à capital europeia da cultura ter ficado pelo caminho. Professora, era algo que já estava à espera? É evidente que era algo que já estava à espera, não é? Porque... E pronto, e agora a bola passou para o meu lado e... Tem que Porquê? fazer golo agora. Hã? Tem que fazer golo. Agora tenho que fazer golo. Não, é evidente que vamos ver quem é que passou à frente, não é? Temos temos Aveiro. Braga, temos Aveiro, temos Évora E e Ponta temos Delgada. Ponta Delgada. E é só olhar para o trabalho que estas cidades e muitas outras que também ficaram para trás, obviamente, o trabalho que estas cidades fizeram ao longo destes anos. E não preencheram só um papel, não apresentaram só uma candidatura, tiveram todo um trabalho, todo um currículo, toda uma atividade extremamente importante, todo um investimento muito grande da autarquia em infraestruturas, em atividades, em enfim, em objetivos que a própria candidatura exigia e que ao longo de muitos anos foram demonstrando e está à vista. Portanto, é só mesmo ver tudo o que foi feito. E não era nada que eu não estivesse à espera. E daí que eu aproveito para comentar um artigo que a doutora Mara, a nossa vereadora da Cultura, escreveu sobre o estado da arte da capital europeia da cultura, em que fala precisamente do que aconteceu com a candidatura, fala desta importância, da importância de uma candidatura. É óbvio que é importante concorrer, mas é importante concorrer tendo um currículo, que foi isso que eu sempre defendi. É importante concorrer falando com as pessoas, trabalhando com as pessoas da terra e investindo na cultura, que foi coisa que esta autarquia nunca investiu. Mas de acordo com aquilo que me disse, já depois de ter sido sabido o resultado, e é uma notícia que inclusive está na edição desta semana, a vereadora diz que a estratégia que foi delineada para a cultura é para continuar. Sim, a estratégia é assim, ela diz que a estratégia espera também ver a cultura para de uma vez continuar? por todas. É assim, a estratégia é para continuar, mas ao mesmo tempo o município mandou exatamente no mesmo dia, disse que como não ganhámos, obviamente não temos dinheiro para uma série de situações que nos propusemos fazer, comprometemos-nos a arranjar financiamento, isto quer dizer que não temos dinheiro, não é? E, portanto, há muita coisa que não pode ser feita. O plano estratégico municipal está até o dia 25 disponível para ser, enfim, para para ser consultado em discussão pública, creio eu que para pedir sugestões. Já consultei. Pedem-nos sugestões, vou dar. Pedem-nos sugestões, não ouviram ninguém durante a sua elaboração. A única coisa que me choca no meio disto tudo é que 400 mil euros já foram dados a 4 senhoras que nem sequer de Vila Real, que não conheciam nada de Vila Real, que fizeram um péssimo plano, um documento mal feito, cheio de erros. A candidatura estava mal feita, pelo menos por aquilo que foi apresentado, não tinha ponta para não se pegasse, e por aquilo que eu li estava mal feita. E realmente, o que é que me choca? Choca-me que 400 mil euros dava para fazer tanta coisa. Foi muito dinheiro posto fora. E porquê é que se faz uma candidatura com tão poucos meses de antecedência? E porquê é que a nossa vereadora da Cultura vem-me para aqui dizer neste texto: estamos de parabéns? Não estamos de parabéns. Professora, Perdemos, não estamos de parabéns. Professora. Demos 400 mil euros a uma empresa que até foi em ajuste direto.
Não foi por concurso público. Exatamente. Não estamos de parabéns porque pusemos-nos a fazer uma candidatura com 2 meses de antecedência e a prova é que quem trabalha com tempo, quem investe com tempo, quem trabalha com as suas gentes, consegue chegar à final. Portanto, não estamos de parabéns. Agora, eu espero que a senhora que diz que a cultura que é um bem essencial, que vamos continuar este caminho, o plano estratégico vai até 2030. Espero que sim, que as pessoas deem sugestões e que as sugestões sejam bem-vindas. Deixa eu ouvir então aqui o Vamos Diogo quer ver. dizer qualquer Eu coisa. também já disse no Facebook, a ver, vamos, como diz o cego, mas também é dito aqui, no município já disse, e também é dito aqui, como não ganhamos, não temos dinheiro, vamos nos comprometer a arranjar financiamentos. Pelo simples não, já vão dizendo que não têm dinheiro. Diogo, o que é que... Não é? Não, professora, essas palavras que a professora preferiu, citando a vereadora da Cultura, é quase como os treinadores, quando depois de perderem, e quando perdem até pensam que jogaram bem, dizem, acredito no processo, não vamos mudar nada. Opa, se não mudar nada vai perder outra vez, e depois vai ser corrido. E aí a professora citou uma coisa que muitas vezes nós falamos na matemática, que é, normalmente o menos por menos dá mais, mas quanto nós menos trabalharmos, se menos gente que percebe tivermos à beira, vai dar pior resultado. Ou seja, se nós voltarmos a fazer o mesmo erro e que nós sabemos que... Quando se costuma dizer que não há dinheiro, é mau pronúncio. É pronúncio. Quando não há dinheiro, depois também não há. E é assim, se quando temos dinheiro, não temos ideias, sem dinheiro, por melhores ideias que tenhamos, vamos morrer na praia, porque o fazer menos com mais nem sempre acontece. Não, é que neste caso é assim, porquê é que se candidataram à última da hora? Porquê é que foram gastos 400 mil euros com uma equipa que não sabia nada de Vila Real e que veio para aqui não sei fazer o quê, apresentou 2 documentos péssimos, mal feitos. Um deles está em discussão pública, nós olhamos para aquilo e é só erros. Pedem-nos opinião agora? Não ouviram os artistas, não ouviram os diretores das companhias de teatro, não ouviram ninguém. Agora querem ouvir? Aquilo que nós vamos dizer vai ser tido em conta? Vai ser tido em conta? Ou vamos ter outra sessão? Anabela vai ser tida. Vai ser tido em conta? Não. Ou vamos ter outra sessão no teatro com as senhoras a dizer que as ideias foram delas? Deixa-me só ouvir a opinião aqui do professor Paulo. Muito Até porque rápido. a candidatura de Braga, não é? Agora não estamos de parabéns. Eu estou quase com o rei na barriga, não é? Mas Eu também estou. Eu quero só sublinhar aqui uma coisa. Eu sou de Aveiro. Já fui acusada que disse mal disto, porque sempre defendi a candidatura de Aveiro. Mas também quero sublinhar e dizer aqui publicamente que sempre critiquei isto, mas sempre defendi os artistas e as pessoas de cultura de Vila Real. E eu também sou de Viana do Castelo e se Viana passasse também ficava contente, não é? Volto a dizer, as pessoas de cultura e os artistas e as coletividades culturais de Vila Real foram vilipendiadas porque não foram ouvidas e foram insultadas, quanto a mim, por esta autarquia, ao longo destes anos, porque nunca apoiou e sempre fez mal, e da maneira como estes 400 mil euros davam para fazer muita coisa. E foram dados de mão beijada a 4 senhoras que vieram para aqui. A Universidade do Minho, de facto, é um parceiro que então está não foram- ligado à candidatura então não foram de dados, Braga foram entregues. e como está Foram entregues, ligado não foi? à candidatura de Braga, pronto, não é oportuno estar a comentar. De facto, dar os parabéns às outras 3 candidaturas que passaram com Braga. Relativamente a quem ficou pelo caminho, fiquei com muita pena, obviamente, da candidatura de Vila Real. Como vilarrealense que sou, eu teria gostado que Vila Real tivesse passado. Agora, Da candidatura. volto a Porque foi mal colocar neste dia aquilo que eu coloquei já quando nós falamos pela primeira vez sobre este assunto. Porque é que 8 candidaturas, que são as 8 que perderam, se meteram nisto, gastando cada uma em média 500 a 600 mil euros. Quem é que ficou a ganhar com isto tudo? Não era
um processo muito mais eficiente se, antes de pedir um gasto tão exorbitante para a generalidade das candidaturas, haver uma primeira triagem e essa primeira triagem ser feita por preços muito mais módicos e só depois passavam 2 ou 3 e essas 2 ou 3 então aí teriam que fazer um dossiê com um investimento maior. Agora, alguém ganhou, de acordo com aquilo que está aqui a referir a Anabela, por exemplo, na candidatura que está a ser aqui focada de Vila Real, ganharam pessoas que a partir daí estão residentes em Lisboa. Portanto, mais uma vez, lá está. Como nós falamos quando há as transferências do mundo do futebol. O que é que ficou na cidade, o que é que ficou na região? Mas e outras cidades que até ficaram de fora, foi Coimbra, que foi Oeiras, que foi... Que aproveitaram para dinamizar. Que foi Leiria. Houve aí há alguma 4 coisa, anos, há 4 anos que estão dinamizadas, também fizeram A de muita Braga coisa. tem pelo menos 3 que eu Exatamente. posso falar pessoalmente. Mas mesmo, evidente, tinham que passar 4 e outras ficaram. Mas outras candidaturas que ficaram de fora, já fizeram, essas cidades já ganharam muita coisa. As autarquias investiram milhões, mas as pessoas usufruíram disso. Mas esta aqui, o que é que se viu? Mas agora vamos à tal questão que é, eu não estou contra os preços, o dinheiro que se gastou. Porque, eu estou. Porque, tal como no futebol, 400 se queremos ter... mil euros, se foi efetivamente para um relatório de poucas páginas, o que eu quero dizer é que... É que se tivessem em frente. Não, o que está em causa não é o dinheiro que se gasta, porque nós no futebol, se também queremos ter os melhores à partida são os mais caros. Uma coisa, o problema mas as pessoas usufruírem. O problema é a quem é que demos esta quantia. Se calhar havia gente aqui. Não havia gente aqui. Este tipo de coisas, nós temos que parar de dizer, de falar benzinho demais nesse tipo de coisas. Porquê que não se investiu na cultura estes últimos Não, anos? há duas coisas. Primeiro, porquê que não se investiu? investiu? E a segunda coisa é, porquê que se deram àquelas pessoas e não a outras? E isso nunca é justificado, porque isto foi para agradar a algumas pessoas, para dar um conhecimento aqui ou ali, um arranjinho, um jeitinho. Nós sabemos como é que isto funciona. Nós dizemos muitas vezes isto nas conversas com os amigos e temos medo de o dizer. Foi um arranjinho, isso não há dúvida. Foi um arranjinho, isto não há hipótese. É um arranjinho. Ou foi para fazer um favor a alguém, ou foi para pagar um favor, ou algo do género. Nós todos os dias... A Vila Real foi a última a entrar em corrida, não foi? Era por ordem alfabética. Ai, sim, foi a última a entrar em corrida. E foi por ordem alfabética, Foi. quase certeza que Não, tivemos a no fim. apresentação no Centro Cultural de Belém foi por ordem alfabética. Portanto, foi a última. a Não, ser foi a agora a última. intenção de Sim, foi a última a apresentar-se. Foi uma daquelas na coisas corrida. que há verba, sim senhor, vamos dar a este ou aquele e depois fazemos em cima do joelho. Um dia eu estou convencida que é como o caso da MEDI. Um dia vamos descobrir porque é que a 2 meses do fim do prazo Vila Real resolveu concorrer. Um dia vamos descobrir. É como o caso da média. Um dia vamos descobrir quem é que a matou. Um dia as pessoas, o povo, que nós somos do povo, vai descobrir. Porque as pessoas, como se costuma dizer, nos almoços com os amigos, nos jantares, eles todos sabem como é que isto se resolveu. Só que foram contratadas aquelas senhoras. Só que nós também somos um país onde a inércia está patente em tudo. Todos os dias dá na televisão os assaltos que nos fazem, em tudo. Salto no combustível, que são carros que são movidos a impostos, não são movidos a gasóleo, são movidos a impostos. Não, agora são movidos a ouro, ao preço que está o gasóleo. Sim, também. Não, mas nós todos os dias dão assaltos autênticos na televisão, sabemos de casos de pessoas que roubam e não são julgadas, casos que são arquivados, casos em que quem fez mal safou-se, em que está tudo bem. E há uma típica frase que nós usamos aqui em Portugal que é, isso não vai dar em nada. Porque nunca dá em nada. E nós aqui, como a professora disse, quando se souber os porquês de tudo, é aquela altura que nós vamos dizer, então o que é que aconteceu àquelas pessoas a quem nós demos o dinheiro? O que é que se passou e tal? Não vai dar em nada. Porque nunca dá em nada. E pronto, meus senhores, tínhamos aqui mais assuntos para abordar, mas a conversa estava boa e ficam para uma próxima. Paulo Reis Mourão, notícia que destaca da edição desta semana. Curiosamente, há aqui uma notícia e uma publicidade que é a Rampa Porca de Mursa, portanto, agora 19
e 20 de março de 2022, portanto este fim de semana. Não é? E isto por uma razão muito simples, é que lá está mais uma vez, eu faço parte de uma equipa que foi adjudicada pelo Clube Automóvel do Minho e pelos seus parceiros para avaliar o impacto da Taça do Mundo de montanha, que este ano ocorreu na Rampa da Falperra, em Braga, e fizemos um estudo meticuloso em que avaliamos o impacto, um impacto muito significativo. E, curiosamente, o automobilismo de montanha é um automobilismo que visita, a uma escala internacional, as áreas que consideramos menos densas. E, portanto, aquelas áreas que são parecidas com Trás-os-Montes, que são parecidas com outros espaços que muitas vezes têm dificuldades endógenas próprias, socioeconómicas, são áreas e regiões lindíssimas, visitadas, onde está a Rampa Santa Marta, exatamente, com pilotos locais. Aliás, de toda a região há pilotos que são formidáveis e são reconhecidos a nível nacional e internacional, fizeram parte da seleção nacional que representou Portugal na Taça do Mundo na Falperra e que eram daqui da região. E, portanto, é uma prova que aproveita os valores endógenos e que aproveita as paisagens endógenas. Exatamente. Muito bem. Professora. Pronto, eu escolho aqui uma notícia do Alto Tâmega. Artefest e Culturate são dois projetos que promovem 74 espetáculos na região. Portanto, é a CIMAT, que é a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, apresentou dois projetos únicos, inovadores. Em que valores, agora, não dizem? Tem os valores, exatamente. É isso mesmo que eu vou dizer. Portanto, Ramiro Gonçalves, primeiro secretário executivo da CIMAT, apresentou dois projetos. Portanto, diz ele, é a primeira vez que temos toda esta dimensão ligada à cultura, que é o elemento mais importante de um território. Portanto, foi com muito agrado que vimos estas duas candidaturas aprovadas. Ora, estas duas candidaturas prefazem um valor de cerca de 350 mil euros e vão permitir canalizar essas verbas para esses agentes culturais que nos últimos 2 anos sofreram consequências graves resultantes da pandemia. Ora, estes 350 mil euros promovem 74 espetáculos na região. Ora, são espetáculos que serão gratuitos, percorrerão 74 espetáculos, percorrerão 6 concelhos e serão anunciados a cada instante. Portanto, serão espetáculos de todo o género, 3 grupos de teatro, serão, portanto, contempladas bandas de orquestras do território, 17 bandas, 3 grupos de teatro, academias de dança. Como veem, 350 mil euros dá para 74 espetáculos. Tenho um amigo meu do teatro que diz que 400 mil euros daria para 4 companhias de teatro fazerem 4 espetáculos cada uma, ou seja, 16 peças de teatro. Portanto, como veem, 350 mil dá para 74, ali 400 mil deram para fazer meia dúzia de páginas, todas elas mal feitas. Parabéns à Artefest e à Culturate, parabéns à comunidade internacional, intermunicipal do Alto Tâmega, que realmente, efetivamente, consideram a cultura um bem essencial e passam à ação. Mas essas 16 peças, fomos a distribuí-las por uma em cada sábado, dá mais de meio ano de espetáculos. Pronto, é isso. As notícias que eu quero E dá para ir à bola e ir ao teatro. Exatamente. E dá para realmente dar a cultura às pessoas como bem essencial. Exatamente. As notícias que eu quero destacar, obviamente, é no desporto, porque houveram aqui 2 vitórias absolutamente... Podem vir a ser decisivas. Uma delas começa aqui no Campeonato Distrital, que é o Vila de Pardizes, que somou a 10ª vitória consecutiva, e um jogo que ganhou no último minuto, ou seja, ganhou aqui a Bambos no último minuto, e podia ser aqui um jogo que, a entrarmos aqui nas últimas 10 jornadas, podia abanar de alguma forma e dar aqui alento aos adversários, e assim não deu. Uma daquelas vitórias arrancada a ferros, mas que são importantíssimas para aquilo que será o desfecho final, que a partir do Vilar vai subir, mas um clube que nunca subiu de divisão, de repente aqui a 10 jornadas do fim, se tivesse aqui um percalço, podia abanar, e assim não abanou, 10 vitórias consecutivas, o que é
muito bom. E a outra vitória que eu quero destacar é a vitória do Chaves, porque o Chaves ganhou em casa ao Casa Pia, ganhou ao primeiro, está em zona, ganhou por 4-1, uma vitória inequívoca, está em zona de subida, nos últimos 15 jogos tem apenas uma derrota e 2 empates, ou seja, estamos aqui muito próximos de voltar a ter Trás-os-Montes na Primeira Liga, o que é fantástico e altamente merecedor de destaque, porque a nossa região merece ser representada por um clube de Primeira Divisão e o Chaves tem todas as condições para o fazer e pela qual eu torço e que já passou por um momento... Torcemos todos, no fundo, não é? Sim, torcemos todos e pronto, e destacar estas 2 vitórias que certamente serão de 2 subidas, quase de certeza. Só se alguma coisa correr muito mal, não é? É assim que nos despedimos. O Contrassenso Estado volta na próxima semana com um novo convidado, novos temas e os comentadores de sempre. Até lá, fique bem.